A gente começa a edição de hoje falando sobre eleições. A Justiça Eleitoral divulgou aí as principais datas para esse ano, que é um ano eleitoral. Nós escalamos aí Simon Cavalcante ao vivo para trazer essas datas importantes para candidatos e eleitores também, não é isso, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio a partir de agora. Pois é, a gente sabe que nesse ano acontecem as disputas municipais, onde escolheremos os futuros prefeitos e vereadores de todos os municípios do país. E aí, quando a gente está em ano eleitoral, aí tem todo um calendário que vai reger, que vai determinar as regras e prazos máximos aí para alguns serviços que interessam a eleitores e também aos candidatos. Então, por isso, a gente vai trazer essa informação a partir de agora. Vocês vão acompanhar comigo aí na tela essas principais datas, aquelas que a gente precisa aí ficar mais atentos ou, pelo menos, estar informado sobre elas. Por exemplo, pelo calendário eleitoral, tem até o dia 6 de abril para o registro de legendas e federações no TSE. Já para aquela janela partidária, né, o prazo é de 7 de março a 5 de abril. O que é a janela partidária, né? Então, se tem um candidato que quer mudar de partido, né, ele pode aproveitar essa data, né? Aqueles candidatos que já exercem algum mandato. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, só pode fazer essa mudança de partido, né, para não perder aquele mandato, aquele candidato que vai disputar nas próximas eleições. Ou seja, se um deputado agora, né, está exercendo mandato e aí ele quer mudar de partido, mas ele não vai disputar, né, participar do pleito de outubro, ele não tem esse direito. Então, se ele fizer essa mudança, corre o risco aí de perder o direito ao mandato, tá certo? Bom, aí outro prazo importante, e esse sim interessa ao eleitor, é o seguinte, quem vai tirar o título pela primeira vez, aqueles que têm 16, 17 anos, vai completar 18, né? E aí tem até o dia 8 de maio para fazer essa solicitação. Esse também é o prazo máximo para quem quer fazer a transferência de domicílio eleitoral ou alteração do local de votação. Por exemplo, você morava num bairro aqui em João Pessoa, votava numa escola perto, mas você mudou de bairro e ficou muito distante, então você pode solicitar à Justiça Eleitoral, né, um local de votação que seja mais próximo aí à sua residência. Esse também é o prazo máximo para a regularização de um título. Por exemplo, quem ficou sem votar e não justificou nas últimas 3 eleições, contando primeiro e segundo turno, está com o título cancelado, tem até essa data aí para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Quem perder esse prazo não vai conseguir participar das eleições de outubro. Inclusive, daqui a pouco eu trago mais informações de como fazer essa regularização e de como tirar também o primeiro título. Bom, até a partir de 6 de julho, né, fica aberto aí o prazo para os candidatos. Na verdade, a partir dessa data de 6 de julho, os candidatos não podem participar de eventos institucionais, como, por exemplo, inaugurações públicas. Outro prazo importante, que vai ser aberto a partir de julho, de 20 de julho a 5 de agosto, é o período estabelecido pela Justiça Eleitoral para as chamadas convenções partidárias, onde as legendas, né, e federações definem aí quem serão os candidatos. Olha só, até 15 de agosto é o prazo aí para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. A partir de 16 de agosto fica liberada a propaganda na internet, é claro, respeitando todas as regras da legislação vigente. E de 30 de agosto a 3 de outubro começa aquela propaganda eleitoral em emissoras de rádio e TV. O chamado guia eleitoral e aquelas veiculações durante a programação também das emissoras de rádio e TV. Então, nesse ano acontece de 30 de agosto a 3 de outubro. A partir de 21 de setembro, fica proibida a prisão dos candidatos, a não ser que seja em flagrante. E aí, o primeiro turno das eleições acontece nesse ano no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 de outubro, né? Então, essas são as datas mais importantes. A gente também traz a informação que nos dias 23 e 24 vão acontecer audiências públicas para que o TSE defina as resoluções que vão disciplinar o pleito desse ano. Então, são nesses dias aí que vão ter esses debates e aí o TSE vai criar essas resoluções para as eleições desse ano.
E olha só, desde o dia 1º, né, desse ano, 1º de janeiro, as pesquisas de opinião pública, né, relacionadas à intenção de voto, agora elas só podem ser divulgadas se ela for primeiro registrada na Justiça Eleitoral com 5 dias de antecedência. Então, se um portal, uma TV, um rádio, algum partido político fizer uma pesquisa e quiser divulgar, primeiro registra na Justiça Eleitoral. Esse registro passa a ser obrigatório e só pode divulgar o resultado após 5 dias. Bom, essas são informações aí que a gente traz de forma complementar. Agora eu vou falar sobre essa questão aí de quem vai tirar o título de eleitor, quem está precisando regularizar a situação, pedir a transferência de domicílio. É o seguinte, esse serviço pode ser feito no site da Justiça Eleitoral. Vocês vão ver aí o site comigo, que é o TRE-pb.jus.br. E aí vocês vão procurar o ícone, né, de serviço, né, que está intitulado lá de Tudo na Mão. Então você vai lá, preenche seus dados, manda a documentação necessária, só que depois vai ter que vir sim a um cartório eleitoral. Inclusive eu estou aqui em frente à Senatel, que fica no bairro Tambiá. Aqui são diversos cartórios, então você faz primeiro esse serviço pela internet e depois se dirige ao cartório mais próximo da sua casa, porque vai ser necessário coletar a sua biometria. A gente sabe que na nova votação, para você ter acesso à urna, tem que fazer aquele registro biométrico. Então, por isso, é necessário ir aos cartórios. Aí a gente lembra que o prazo máximo para fazer a solicitação do documento, do título de eleitor, é até o dia 8 de maio. E é muito comum, quando vai se aproximando o fim desse prazo, aquelas filas quilométricas aqui, que dão volta, chegaram a dar volta no quarteirão. Muita gente chega cedo, né, na fila, ainda de madrugada, para ter acesso a esse serviço. Então a gente não quer que isso se repita, por isso que a gente faz o alerta aí. Se você vai tirar o título pela primeira vez, quer participar das eleições e deve, né, participar das próximas eleições, ou teve o documento cancelado, então aproveita logo, né, faz o mais rápido possível, já entra na internet, faz toda a documentação e depois procura o cartório. Como vai ser só a coleta da biometria, o atendimento vai ser muito mais rápido. Então tá aí, né? A gente não quer ninguém dormindo em fila, porque não precisa disso. A gente tem tempo suficiente para isso, né, linda? É com você no estúdio. É verdade, Simon. Obrigada aí pelas informações, viu? A gente segue, inclusive, acompanhando todas essas datas ao longo aí do ano, com certeza, além da nossa cobertura na programação de jornalismo, não só aqui na TV, mas, enfim, todas as mídias do Sistema Correio das eleições 2024.